Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de consultoria organizacional ou consultoria empresarial, onde nós estávamos falando na última aula sobre mudança organizacional. Então nós vimos que o processo de mudança é toda alteração que você faz num estado atual, buscando atingir um estado futuro. E nesse meio tempo, você vai então realizar uma série de alterações nesse estado atual para que você atinja os seus objetivos, para que você atinja os seus resultados de mudança. E como nós vimos, nós começamos a falar no finalzinho da última aula, nem tudo é tão simples assim. Não basta você querer a mudança, porque quando você quer a mudança, alguma coisa acontece. Aí nós temos aquela regrinha, né? Toda ação gera uma reação em sentido oposto. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós queremos realizar uma mudança, nós queremos fazer uma alteração do estado atual, uma série de forças vão falar o seguinte: olha, não, peraí, calma, como assim você está querendo mudar? Imagina, você fica muito tempo sem fazer exercício físico. Quando você pensa em fazer um exercício físico para melhorar o seu condicionamento, o que seu corpo diz? Opa, peraí, estou sentindo dor. Não mexe com isso não, deixa do modo como está tão bom assim. Não é mais ou menos isso? No ambiente organizacional, a gente encontra a mesma situação. Nós também ouvimos frases, e às vezes essas frases não são ditas, elas são apenas pensadas, que dizem mais ou menos assim: olha, não mexe com isso não vai funcionar. Mas nós já tentamos isso antes e não deu certo. Ou então, por que mudar o que está dando certo? Se a gente está tão acostumado a fazer as coisas do jeito que elas são, então, para que eu vou alterar? Para que eu vou pegar mais responsabilidade? Para que eu vou pegar aí novas atribuições? Isso só vai me dar mais trabalho. Então, são coisas que são verbalizadas ou não, às vezes elas são apenas pensadas. Mas que, no geral, o que elas representam? Uma insatisfação com o desejo de mudança. Então, quando nós observamos essa situação, nós temos que estabelecer algumas ações para reduzir essa resistência. Então, neste caso aqui, nós temos que entender que para cada força propulsora da mudança, ou seja, aquela vontade de mudar, aquelas atitudes que vão conduzir à mudança, nós vamos encontrar do outro lado as forças restritivas, que é o que vai gerar a resistência. Essas forças restritivas podem ser muito fortes ou podem ser relativamente fortes, um pouquinho fracas. A intensidade com que ela se manifesta vai dar o grau de resistência que você vai ter que enfrentar. Se a resistência é muito alta, pode ser que você tenha mas muita dificuldade mesmo de realizar o processo de mudança, correndo um sério risco do processo de mudança não dar resultado. Agora, se as forças restritivas, se a resistência é pequena, com poucas ações, de repente você consegue minar, você consegue quebrar essa resistência e aí você tem um processo de mudança mais fácil, um processo de mudança mais simples. Então, de uma maneira ou de outra, você tem que entender quem, o que oferece resistência e agir para eliminar, para tirar esses bloqueios. Então vamos ver aqui mais ou menos um exemplo de como que as coisas acontecem. Por que a resistência acontece? Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então veja só, é uma história bem interessante. Num primeiro momento, todos os macaquinhos eram afetados por um efeito externo à sua vontade, que seria ali o banho de água fria, e existia uma penalidade, existia, né, uma penalização. Só que com o passar do tempo, esse passou a ser o modo como as coisas funcionavam. Olha, toda vez que eu tento subir a escada, alguma coisa de ruim me acontece. Só que isso, mesmo depois as situações se alterando e não havendo mais o banho de água fria, o simples fato de querer subir a escada já era suficiente para uma reação do grupo. Então a gente vê isso acontecer muito nas empresas. As coisas sempre são feitas da mesma maneira, mas as pessoas não se perguntam: podemos mudar? O que nós teríamos de ganho? Elas simplesmente se apegam ao passado, elas se apegam à maneira como sempre foi feito e resistem à mudança. Qualquer coisa que venha a quebrar aquela normalidade, ou aquela rotina, ou a maneira como sempre foi feito, isso pode gerar algum tipo de ameaça para elas. Então, vale aqui uma reflexão não só para as nossas mudanças organizacionais no nosso ambiente de trabalho e até mesmo para as nossas mudanças comportamentais, aquelas mudanças que às vezes nós mesmos temos que fazer e mesmo sem entender o porquê nós ficamos presos a uma realidade que de repente ela não existe. Então aqui, quando a gente olha para o termo resistência, vamos colocar a resistência a mudanças. O que seria essa resistência a mudanças? É o resultado da tendência de um indivíduo ou de um grupo, então pode ser você como pode ser a sua equipe ou a sua empresa, se opor às forças sociais que objetivam conduzir o sistema para um novo patamar de equilíbrio. Ou seja, eu quero fazer uma mudança, eu quero levar o meu sistema, eu quero levar a minha empresa para um novo patamar. Claro que esse patamar é um patamar superior ao atual. Só que um indivíduo ou um grupo fala assim: não, por que temos que mudar? Por que nós devemos mudar? Qual a justificativa? E aí cabe ao líder realizar a gestão dessa resistência. E quando a gente olha para a mudança, é muito simples. Se a gente pergunta no nosso grupo, quem quer mudança? Todo mundo vai levantar a mão. Mas quando a gente joga a responsabilidade para o individual, aí, muito provavelmente, muitos vão sair fora. Porque é muito fácil você surfar na mudança que outros fazem. Mas, de repente, você ser o agente da mudança, você ser o executor da mudança, você ser ali o artista, né? A pessoa que realmente vai encabeçar a mudança, aí já se torna um peso um pouquinho pesado. Então, vamos analisar aqui algumas fontes de resistência. O que pode causar essa resistência? Aqui nós temos 5 pontos, que nós vamos passar sobre eles. Um deles é quando a mudança fere ou vai de encontro ao interesse próprio e limitado. E aqui a gente tem muito a questão do poder. Se aquela mudança me tira o poder, eu vou ser resistente à mudança.
Isso aqui é muito comum, por exemplo, quando você é preterido num processo de promoção. Você não aceita outra pessoa pegar o lugar que você acha que seria seu, por direito. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Você e um colega de trabalho estão disputando o mesmo cargo, ele é promovido e você não. Você vai colocar resistência àquele processo. Já vi vários casos. Uma pessoa boicotar a outra, a pessoa vai oferecer resistência à gestão da outra. Isso não acaba bem. Geralmente, uma das duas sai, né, do processo e geralmente é aquela que tem menos poder. Geralmente é aquela que oferece resistência. Mas pode ser, por exemplo, na questão do poder, aquela pessoa que tem uma série de responsabilidades, se vê segura no trabalho por ter aquelas responsabilidades, e quando ela tem que compartilhar o trabalho com uma outra pessoa, ela fica resistente. Não, eu não vou ensinar essa pessoa porque ela pode pegar o meu lugar. Quer um exemplo? Pessoas que não querem tirar férias porque acham que, ao tirar férias, a empresa não vai sentir falta dela. Ou seja, ela quer ter aquele domínio de ser necessário. Ela quer ter aquela sensação de que ela é insubstituível. E se ela sai de férias, vão perceber que, de repente, ela não é insubstituível. Tudo isso é uma questão de domínio, tudo isso é uma questão de poder. Outra coisa que nós temos aqui, o segundo ponto, é a falta de entendimento e de confiança. Ou seja, as pessoas não entendem por que ela tem que mudar. A comunicação foi pobre, não colocaram para ela a importância da mudança. Ou, como nós vimos ali naquelas frases anteriores, quando a pessoa fala, mas nós já tentamos isso aqui antigamente ou num período passado e foi catastrófico. Ou seja, a pessoa não tem uma visão completa do processo, como ele se dará, como a mudança vai ocorrer. Ela se baseia em experiências passadas, e geralmente essas experiências passadas foram negativas, e aí ela também coloca uma resistência do tipo, olha, eu não sei por que a gente tem que fazer isso, ou então, nossa, da última vez foi dor de cabeça, a gente trabalhou e não chegamos a lugar algum. Então, isso também gera uma certa resistência aos processos de mudança. E a outra seriam avaliações diferentes, que estaria ligado aqui neste caso a diferentes visões de mundo. Olha, eu não enxergo a mudança desse jeito. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que você, na sua empresa, está avaliando 2 sistemas de informática. Um opta por um sistema e o outro opta por outro. Você não vai concordar. Por quê? Porque a sua visão de mundo é diferente. Olha, esse aqui vai me dar tal e tal benefício, o outro já não vai me dar tanto benefício. Então, essas diferentes visões de mundo, do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior, também é uma fonte de resistência. E, por último, nós temos aquelas pessoas com baixa tolerância à mudança, que elas estão na sua zona de conforto, elas estão acomodadas e qualquer ameaça externa a essa zona de conforto vai gerar desconforto e, consequentemente, vai gerar resistência. Então tá ali aquela pessoa que 10 anos da vida dela está fazendo o mesmo trabalho, do mesmo jeito, manuscrito, de repente, manual, de repente você chega e fala, olha, a partir do próximo semestre, a partir do próximo mês, enfim, a partir de um novo ciclo, tudo será automatizado. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu vou ter que aprender a trabalhar com computador? Nossa, mas eu não conheço de tecnologia. Nós enfrentamos isso no período de pandemia. Muitos professores que não estavam acostumados com a tecnologia, não se davam bem com a tecnologia, nunca se preocuparam em ligar um computador, de repente tiveram que mergulhar. Foram várias situações traumáticas, pessoas que surtaram. Por quê? Porque estavam tão ali naquela zona de conforto durante anos e anos, que quando a mudança bateu e não tinha como ser diferente, surtaram.
E isso acontece muito no ambiente de trabalho, e principalmente quando, se nós resgatarmos lá da última aula, a gente vê que existem várias forças ali no ambiente externo pressionando para que a empresa mude. Essa mudança, ela é inevitável, as pessoas inevitavelmente vão ter que sair da sua zona de conforto. Elas vão ter que aprender coisas novas, elas vão ter que mudar a maneira como elas fazem as coisas. Ou seja, a saída da zona de conforto, ela é quase que uma constante. Você sai da zona de conforto, quando você começa a entrar numa nova zona de conforto, você tem que mudar de novo. E as pessoas que são intolerantes a isso vão sofrer muito, porque elas não conseguem se adaptar a esse estado de constante mudança. Então, como é que a gente neutraliza? Bom, se eu tenho a resistência, eu tenho que achar formas de eliminar essa resistência. E aqui nós também temos tudo isso aqui com base, tá, gente, no que nós vimos lá do Kotler, né, do John Kotter, repito, não é o Philip Kotler do marketing, é o John Kotter, especialista em gestão de mudanças. E ele coloca para nós aqui alguns neutralizadores da resistência. O que eu posso fazer para neutralizar? Aí ele começa dos pontos mais softs, ou seja, daqueles mais simples, sem muita dor, e vai para o mais hard, que seriam aqueles mais doloridos. Ele começa dizendo o seguinte, olha, quer quebrar a resistência? Invista em educação e comunicação. É a melhor coisa que você tem que fazer, não agride ninguém, você consegue estabelecer um bom clima, então eduque as pessoas, se comunique com elas, mostre, através de uma boa comunicação, o porquê da mudança, por que temos que mudar, o que está nos afetando. As pessoas vão ter um maior nível de compreensão. Consequentemente, elas podem vir a aderir mais facilmente ao processo de mudança. Uma outra parte que também é bem soft e bem interessante é a participação e envolvimento. Traga as pessoas para o grupo, envolva as pessoas nos problemas. Não só diga qual é o problema, traga a pessoa, traga o grupo para fazer parte da solução. Isso aqui é até uma questão psicológica. Já foi demonstrado que quando você envolve as pessoas, elas se sentem participantes, elas se sentem parte da solução. Isso mexe com o ego, isso mexe com a motivação, isso mexe com o interesse. Então, quanto mais as pessoas estiverem envolvidas, participando no processo, participando nas reuniões, é muito comum, eu já participei de situações que as pessoas falavam assim, mas o pessoal decide lá em cima e não envolve a gente. Eles tomam as decisões, mas não comunicam, a gente não sabe o porquê, a gente é mero executor. Olha só como que isso é sério. Quer dizer, a pessoa se sente fora do processo. A pessoa se sente excluída. E aí, quando cobram dela ou quando pedem ela para fazer alguma coisa, ela pode até fazer, mas ela vai fazer com uma má vontade. Ela vai falar assim, na hora de decidir eles decidem, mas na hora de fazer, que sou eu que tenho que meter a mão na massa, ninguém me pergunta. Então, essa questão da participação e do envolvimento realmente é um ponto extremamente importante. O terceiro ponto é facilitação e apoio. As pessoas vão participar, as pessoas vão se envolver, mas eu estou dando os recursos que elas precisam? E esses recursos podem ser tempo, pode ser um computador, pode ser um treinamento. Eles querem que eu mude, mas eles não querem pagar aquele curso para eu melhorar as minhas habilidades. Eles querem que eu mude, vão investir num novo sistema de informática, mas não vão atualizar o meu computador. Eu já passei por uma situação dessa também, quando nós estávamos implantando um sistema. Nós estávamos implantando um sistema que era baseado em um Windows, substituindo um sistema que era baseado em MS-DOS. E no Windows, a telinha do computador ficava com letrinhas minúsculas. E aí o faturista, ele reclamou, falou, olha, eu não consigo ler. E o cara trabalhava à noite, ele trabalhava na madrugada para emitir as notas para o dia seguinte. Quando chegava, né, no final do expediente, a visão do cara estava assim, detonada. E aí nós fomos lá e compramos um monitor de 20 e tantas polegadas para poder ele trabalhar
corretamente, o cara ficou muito empolgado, né? Ele tinha um brinquedinho novo, a situação de trabalho dele melhorou bastante, quer dizer, você com isso quebra uma resistência. Se você não desse esse apoio, se você não facilitasse, muito provavelmente esse funcionário, ele colocaria resistência e o que é pior, no ponto da resistência, que quando tem uma pessoa que é resistente, pode ser que ele busque influenciar outras pessoas no processo de resistência. O que eu quero dizer? Ele não vai contribuir para que a mudança aconteça, muito pelo contrário, ele vai contribuir para que a mudança não aconteça e o risco dele influenciar outras pessoas, né, que a gente costuma brincar que é a maçã podre, né, ele vai virar uma maçã podre no meio de todas as outras maçãs, e aí ele acaba contaminando todo mundo. O outro ponto é negociação e acordo. Poxa, tá difícil, eu já tentei tudo que tá ali. Não, tá bom, fulano, vamos negociar. Olha, se por acaso você fizer isso, eu te dou aquilo, pode ser? Do tipo, olha, se você comprar a ideia, eu vou comprar um outro computador para você. Em certas situações, essa questão do acordo, ela vai envolver você sempre enxergar o interesse do outro. Aqui você já começa a pensar assim, olha, o que o outro quer, o que o resistente à mudança, a pessoa ou o grupo, quais são os interesses deles? E quando a gente fala de negociação, a gente sempre tem que ter em mente aquela situação ganha-ganha e nunca ganha-perde. Ou seja, a empresa quer ganhar com a mudança, mas em compensação o colaborador ele vai perder, ou pelo menos ele está sentindo que vai perder. Quando você tem uma negociação ganha-ganha, você pensa da seguinte maneira: olha, eu quero ganhar, eu, empresa, quero realizar a mudança, mas eu também quero dar ali para o meu funcionário um sentimento de vitória pessoal. Então, quais são os interesses dele? E aí você negocia e faz um acordo com o funcionário. Isso é uma maneira mais direta. Existe uma maneira indireta que seria manipulação ou cooptação. Existe uma leve diferença. Na manipulação, você não coloca um estado ou uma declaração muito direta para o seu funcionário, para o seu colaborador. Você tenta manipular. Você tenta, olha, se por acaso isso acontecer, nós temos um potencial de crescimento e esse crescimento pode ser que melhore as chances de crescimento da equipe, pode ser que exista aí um cargo de gestor à disposição. Então, tá vendo? Você está cooptando, você meio que está oferecendo algo implicitamente, você não está oferecendo diretamente, mas você está fazendo uma promessa, você está fazendo uma perspectiva, você está oferecendo uma perspectiva para o seu colaborador. Mas, de maneira geral, você está cooptando aquelas pessoas para o lado da luz, para o lado que realmente vai fazer com que a mudança ocorra. E aí, no final das contas, se tudo isso não der certo, aí você vem então para o que nós chamamos de coerção ou coação. O que é isso? É você colocar o cara contra a parede, ou então você meio que fazer uma ameaça. E essa ameaça ela pode ser implícita ou explícita. Vamos começar pela implícita. A coerção implícita seria o seguinte: olha, fulano, sabe, seria tão bom se você mudasse junto com a gente, mas olha, caso você não mude, não tem problema. A gente pode buscar alguém no mercado. Olha, o cargo pode ser do Zezinho ou da Mariazinha. Então, você faz uma coação, uma coerção implícita. Olha, infelizmente, quem não se adaptar vai ficar complicado, porque os tempos são outros. Então, você tem que vir com a gente. Você não está dizendo nada muito explícito. Você está dando uma indireta. Na coerção explícita, você rasga o verbo. Fala, olha, fulano, seguinte, se você não quiser acompanhar a mudança, tudo bem, não tem problema, mas existem muitas outras empresas onde você pode ser feliz. Então,
De repente, a gente pode negociar aí um plano de desligamento, a empresa custeia aí o seu processo de recolocação, não tem problema, a gente não vai brigar por isso, mas que a mudança ela vai acontecer com você ou sem você. Você quer alguma coisa mais explícita do que isso? Creio que não. Então, essas são as maneiras que você tem, desde as mais softs quanto as mais hards, de estar fazendo com que as resistências elas sejam quebradas dentro do seu ambiente de trabalho, ok? Então, como essa nossa aula ficou um pouco extensa, nós vamos, na próxima aula, ver o processo de mudanças em 8 passos do John Kotter, que ele nos ensina aí 8 etapas para que a gente aplique durante o processo de mudança, para que ao final a gente consiga ter uma maior probabilidade de atingir os nossos resultados, de atingir os nossos objetivos e fazer com que a mudança realmente ela seja efetiva e duradoura e esteja aí bem consolidada dentro da cultura da empresa. Nos vemos então na próxima aula. Um bom final de semana para vocês, um bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau.